Olá, pessoal. Vamos seguindo aí o nosso conteúdo. Então, é, nas aulas anteriores, a gente fez algumas introduções a respeito da educação ambiental. Então, a gente viu um pouquinho onde que começa a preocupação ambiental, a gente falou um pouco de impactos, depois a gente mostrei para vocês alguns exemplos que podem ocorrer ao longo da cadeia trófica, ao longo do ambiente, né? É, alguns impactos em termos de acúmulo de contaminantes e por aí vai. Então a gente fez essa introdução aí para o nosso conteúdo. Aí veio uma pergunta para a gente. Se existem esses problemas e a gente agora sabe que a preocupação existe, o que dá para a gente fazer? O que dá para a gente poder mudar nessas questões aí? E o primeiro conceito que surge aí, que começa a ganhar uma proporção muito grande, começa a ter uma dinâmica de desenvolvimento muito bacana, é o desenvolvimento sustentável, o processo de sustentabilidade. Então, um conceito aí não muito correto para todo mundo, muita gente não acredita na existência de uma sustentabilidade, muita gente acredita que não seria possível colocar em prática os conceitos da sustentabilidade, a gente vai ver o conceito já já, mas já adiantando, a sustentabilidade seria uma forma, uma ferramenta, na verdade, que a gente poderia empregar em todos os ramos da nossa sociedade para a gente poder melhorar as questões de consumo, poder melhorar as questões de exploração, poder melhorar a nossa forma de agir para com o mundo. Então, necessariamente, aí é um conceito que vai ajudar a gente bastante. Deixa eu já colocar uma ponteira aqui. Cadê? Perdi a ponteira. Achei. Beleza. Então, a gente começa a ver que existem alguns conceitos aí que acabam ajudando a gente em alguns pontos. Então, o que seria a sustentabilidade em si? Eu quero que vocês peguem aí a sustentabilidade como uma palavra inicial para a gente. Essa daqui, ó. Sustentação. Ou processo de conservação. O que seria a sustentabilidade? É eu estar agindo, atuando, explorando recursos, sem estar comprometendo aquele recurso que eu estou utilizando, sem estar comprometendo as próximas gerações e que elas possam também utilizar do mesmo recurso que eu. Então, a sustentabilidade é eu achar uma maneira de produzir, é eu achar uma maneira de desenvolver, sem estar comprometendo os recursos que a gente tem, sem estar comprometendo as próximas gerações que precisam também utilizar daquele recurso. Então, o uso sustentável da água é a gente utilizar a água sem poluir, sem ter a contaminação da água e por aí vai. A gente está trabalhando sem ter a necessidade, sem causar esses danos diretos para esses recursos. Então, a sustentabilidade está girando nesses pontos aqui. Então, muita gente acha que isso é impossível, que não dá para fazer isso. Concordo que é difícil, realmente, né? A gente chegar em um processo em que uma empresa ou um país, um estado, pensar menos ainda, consiga atingir um desenvolvimento completamente sustentável, consiga atingir uma forma de crescimento, uma forma de produção que seja necessariamente sustentável. Mas a gente pode estar a todo momento colocando medidas sustentáveis. Então, não quer dizer que a nossa sustentabilidade vai ser 100%, mas quer dizer que a gente se preocupa com a questão ambiental e que a gente traz novas e novas ferramentas, novas metodologias que tendem aí a melhorar a forma de utilização dos recursos, a forma de trabalho, a forma de produção dos produtos em geral, quando a gente fala da escala produtiva. Então, basicamente, seria um conceito de sustentação, de apoio, de conservar, de cuidar daquilo que a gente tem. Então, a sustentabilidade está muito mais ligado com a preservação dos recursos que não são renováveis, né? Então, não vou produzir uma nova água hoje para a gente usar ela amanhã, não. A água que está aqui vai ser a mesma que vai estar daqui 100 anos. Resta saber se ela vai estar potável daqui a 100 anos. Esse é o problema, essa é a questão. Será que a água que a gente tem hoje em dia ela vai estar disponível para ser utilizada? Ela vai ser potável? Vou poder as minhas próximas gerações poderão consumir essa água tranquilamente? Então, essa é a questão da sustentabilidade, tentar evitar a exploração de um recurso, impedindo a sua utilização pelas próximas gerações. Beleza, então, em termos de sustentabilidade, ela tenta mostrar para a gente qual seria a nossa forma de agir para com o meio ambiente. Então, qual que é a nossa forma de atuação? Como que a gente vai influenciar e como que a gente pode diminuir os impactos que a gente acaba causando. Então, é um conceito bem legal. É um conceito bem bacana aí, e muito bem difundido, e muito
muito bem empregado. Mas ainda existe alguma resistência em alguns momentos, por alguns grupos econômicos aí. Mas está avançando aí. Quando a gente vê na sustentabilidade, a gente tem outros conceitos que acabam surgindo ao longo do seu processo, né? Então, aqui a gente já tem um conceito mais ligado com o processo da capacidade de utilização das próximas gerações. Então, eu estou falando aqui de recursos que poderão ser explorados por outra geração, e a gente poderia ver a sustentabilidade também em termos de produção. Então, eu conseguia produzir um componente, sei lá, que depende de madeira, por exemplo, e eu não comprometer a disponibilidade desse recurso. Então, talvez eu utilizar de madeira plantada, talvez eu utilizar de crédito verde, então tem exploração, mas tem o plantio de outras áreas. Então, isso são medidas que tendem a atingir a sustentabilidade. Então, professor Edmar, se eu plantar 2 árvores, eu posso derrubar 2 árvores? Não é isso. A gente está falando aqui da sustentabilidade em termos de utilização de áreas. Então, não quer dizer que a gente vai derrubar tudo e só plantar depois está tudo certo. A gente está falando aqui de uma forma de explorar sem estar comprometendo. Se a gente for fazer isso de eliminar as plantas e plantar depois, a gente vai estar comprometendo, certo? O crédito verde, eu vou fazer uma aula menorzinha aí com o crédito verde para vocês terem uma ideia de como que ele funciona, de como que ele é regulado aí basicamente. Vamos lá. Quando a gente fala aí da sustentabilidade, ela acaba agindo de acordo com algumas premissas. Ela não é algo totalmente geral que não tem um fundamento. Então, existe um fundamento em cima da sustentabilidade. Primeira coisa que a gente tem que entender, a sustentabilidade ela tende a olhar para todos os setores. Pelo menos ela tende a olhar para todos os setores. Só que, infelizmente, alguns setores são mais valorizados do que outros, que é o que a gente vai ver agora, que é o que sustenta a sustentabilidade, que é o que a gente chama de tripé. O que é esse tripé? Seria um conjunto aí de vertentes da nossa sociedade que estão definindo tudo que acontece na nossa vida, que seria a questão social, a ambiental e a econômica. Então, esse tripé, trabalhando esses 3 conceitos, eles mostram para a gente aí que existem essas 3 vertentes para a gente considerar. Toda a questão social, incluindo as relações sociais que ocorrem entre as populações, as questões de cultura, de tradição e por aí vai. Então, tudo que está envolvendo questões sociais de uma população. A gente vai ter o ambiental, obviamente ligado com o meio ambiente, ligado com os fatores ambientais, as consequências, as influências e por aí vai. E a questão econômica que está diretamente ligada aí com o setor de produção. Então, independente de produção de algo, do que, mas o setor econômico necessariamente. Então, onde a gente tem as questões de lucro envolvidas. Tá. Para a sustentabilidade funcionar, ela precisa que esse tripé esteja funcionando. Se a minha empresa, o meu empreendimento, a minha ação, ela pensa na questão econômica e desconsidera a social e ambiental, não vai dar muito certo essa sustentabilidade, ela vai cair. Quer dizer que a empresa vai cair? Não. Quer dizer que o seu princípio de sustentabilidade não está funcionando. Você está pensando no lucro e apenas isso. Então, a gente precisa achar uma maneira. Um exemplo disso, por exemplo, empresas, não é tão comum aqui próximo da gente, mas existe em várias regiões do mundo, regiões do país, a gente consegue perceber que existem empresas que exploram os funcionários. Então, tem um processo de exploração, em que as condições de trabalho são muito ruins, o período de trabalho é muito grande, por aí vai. Então, o que é isso? Quando eu estou explorando essas pessoas, eu estou atingindo e estou contra-atacando aí o tripé social, então a parte social desse tripé. Então ela está sendo atacada. Se eu não me preocupo com funcionários, com as pessoas que estão diretamente ligadas com a minha empresa, será que eu tenho algum tipo de preocupação ambiental? Então, obviamente que mais um momento aí desse tripé não está funcionando. E o funcionamento está basicamente ligado aonde? No setor econômico. Então, o próprio setor econômico é o que está sendo valorizado. Tem momentos em que o econômico e o social eles são valorizados e o ambiental fica lá para trás. E quando eu consigo a valorização dos 3 aí, das 3 vertentes, deixando esse tripé funcionando, aí sim,
aí eu consigo fazer a sustentabilidade funcionar. Ou pelo menos aquela medida sustentável, ela está funcionando, certo? Então a gente precisa fazer esse tripé aí, ele agir de uma forma legal. Tá, vamos falar de cada um, como funciona? A questão da sustentabilidade ambiental, ela vai estar muito ligado com as influências diretas para o meio ambiente, as influências diretas que vão ocorrer com o meio, em termos de conservação, em termos de preservação, em termos de restauração. Então, tudo que envolver diretamente o meio ambiente, a sustentabilidade ambiental está ali. Então, será que a gente consegue produzir sem estar trazendo problemas para a questão ambiental? Será que eu consigo produzir sem estar desmatando, pelo menos em excesso? Será que eu consigo produzir sem estar poluindo? Então, essas são questões que vão começar a surgir quando a gente começa a se preocupar com a sustentabilidade ambiental. A gente começa a ver aqui que quando a gente percebe que a sustentabilidade ambiental ela é funcional e que ela traz melhorias para a gente, um dos aspectos diretos que são influenciados é o bem-estar, que é a qualidade de vida. Então, a qualidade de vida é um dos primeiros momentos aí. Então, a gente percebe que caso o meu empreendimento trabalhe com emissões de gases, a gente já consegue ver mudanças na atmosfera. Um exemplo disso seria no período de pandemia, os grandes centros, que a atmosfera antes da pandemia era totalmente turva, né? A coloração era turva devido à grande emissão pelos automóveis. Quando a gente teve o primeiro fechamento, o primeiro isolamento, os grandes centros limparam. Então, aquela quantidade de gases presentes na atmosfera, aquilo foi dissipado com a ação da corrente de ar, coisa que naturalmente não acontecia. Então, a gente percebe o quê? Que a partir do momento que a gente muda hábitos, muda a forma que a gente age, muda os comportamentos aí, a gente tem influências diretas na questão ambiental. Então, o objetivo aí da sustentação ambiental é justamente os interesses das próximas gerações, né? A gente não está comprometendo em nenhum momento, devido à nossa utilização, comprometer em algum momento a forma de utilização que as próximas gerações deveriam ter, pelo menos, caso a gente não destrua tudo até lá. Depois, a gente percebe que a sustentabilidade ambiental, juntamente aí com a sustentabilidade social, elas acabam se unindo, elas acabam unindo forças aí, porque as duas são quase desvalorizadas em vários setores. Então, as duas, infelizmente, sofrem um pouquinho aí. Só que a gente começa a perceber que quando a gente fala de sustentabilidade social, a gente começa a falar bastante de igualdade, igualdade de classes, igualdade entre os povos, entre as populações, entre as comunidades. Então a gente começa a falar sobre isso. Então a gente está tentando olhar um pouquinho para o desenvolvimento social. Então talvez falar um pouco mais de educação, talvez falar um pouco mais de cultura. Cultura não é só aquilo que a gente gosta, cultura é o que um povo desempenha. Então a gente percebe que quando a gente começa a entrelaçar esses conceitos, começa a dar importância para a questão cultural de uma população, começa a dar importância para as interações que ocorrem com aquela população, começa a dar importância para a presença daquela população, basicamente, né? A gente muda bastante a forma como que as populações elas entendem como o empreendimento funciona, né? Como uma empresa, de uma forma geral, funciona. A questão de geração de emprego, então isso tem um fator social muito grande, desde que não seja um emprego que explora, igual aquele primeiro conceito que a gente viu ali atrás. Mas a gente consegue ver, sim, que existe uma busca muito grande, que existe uma ação muito grande aí para tentar dar um equilíbrio para esse tripé, para que ele realmente funcione. Em termos econômicos, a gente não vai precisar falar, né? Porque a gente já imagina o que a gente tem aí. Então, a gente está falando basicamente do setor do lucro, da produtividade, da produção financeira necessariamente. Será que a sustentabilidade financeira, a sustentabilidade social é eu desenvolver sem eu perder, por exemplo, traços da minha cultura, sem eu perder traços da tradição do meu povo e por aí vai. Sustentabilidade ambiental, eu tenho aí a utilização dos recursos sem comprometer os recursos para as próximas gerações. E a sustentabilidade econômica? É eu estar produzindo, pensando no ambiente, pensando na sociedade, mas sem comprometer meu lucro. Isso é sustentabilidade econômica. Então é isso que a gente quer. É isso que a gente está falando. Porque não adianta de nada. Quer dizer, não para o ambiente ajuda, né? Mas para as populações não adianta de nada. Para uma empresa, por exemplo, ela se preocupar com questões ambientais, ela ter medidas ambientais, projetos ambientais sendo criados, ela trabalhar com projetos sociais, se preocupar com os funcionários, se preocupar com a comunidade em geral, e isso tudo gerar prejuízo para ela. Não está
funcionando. Então, quer dizer que o tripé da sustentabilidade não está funcionando. Então, eu tenho 3 sustentabilidades, eu preciso que as 3 funcionem para a sustentabilidade geral funcionar. Beleza. Pensando em sustentabilidade ambiental, a gente tem alguns pontinhos aqui para a gente considerar. Primeiro deles, as ações que são mais individuais. Se a gente tivesse um aspecto de muitas ações individuais sendo difundidas, obviamente a gente teria uma ação regional global sendo como uma consequência de tantas ações individuais. Então isso já é algo bem bacana para a gente. Aqui tem várias, vamos ver algumas. A questão da economia da água, bem óbvio, né? Então, se eu sei como utilizar a água, se eu utilizo a água de uma forma consciente, aí, obviamente eu vou ter esse recurso disponível. Essa economia de água, eu não estou falando diretamente de você, no fim de semana, lavar o carro. Estou falando para todo mundo fazer isso? Não. Eu estou falando de economia de água em termos de grandes empresas que utilizam água, certo? Então, se você utiliza água hoje, você utilizou 50 litros de água hoje, amanhã 70, você vai ficar triste por isso? Não é isso. A questão aqui são grandes empreendimentos que usam água de uma forma absurda. Então, são nesses locais, a gente for pegar agricultura, for pegar pecuária, a quantidade de água, o processo aí para chegar a carne no nosso prato, aí para chegar a quantidade de água que é utilizada. Então, a gente precisa achar outras maneiras de produção. A gente precisa encontrar outras maneiras aí de trabalhar sem ter uma utilização tão drástica da água, que é o que acontece, certinho? Evitar o uso de sacolas plásticas, justamente pelo processo de decomposição, que demora muito e acaba liberando toxinas, e isso não é bom para o ambiente, nem mesmo para as espécies. Lembram de bioacumulação e biomagnificação que a gente viu lá atrás? Então, isso pode estar surgindo aqui. Componentes que estão sendo liberados pela decomposição podem acumular nos tecidos dos organismos. Então, isso não é algo bom para a gente. Então, a gente começa a ver que existem muitas ações individuais que a gente pode utilizar. A reciclagem, então a gente vai ter uma aula só de reciclagem para a gente entender como que ela funciona. Então a gente achar um destino legal para o lixo, um destino correto, né, para o lixo que a gente produz, ou a gente reduzir a produção de lixo, na verdade isso seria o melhor, né? A ideia nem é eu ter um local para guardar o lixo, mas sim eu produzir menos. E se eu consigo produzir menos e tem um local para levar, facilita muito aí o nosso processo de educação ambiental com as populações. As ações comunitárias, então a gente já melhora um pouquinho, né? A gente poderia citar a questão do saneamento básico, então isso é algo legal. A questão da utilização aí dos biodigestores, dos processos de compostagem, por aí vai. Então, maneiras da gente estar atuando aí com uma população um pouco maior e não com uma ação individual para tentar trazer uma melhoria para aquele local de uma forma mais tranquila, né? De uma forma mais fácil. É comum isso acontecer em populações que apresentam uma certa organização. Então, não é fácil isso ser implantado em uma cidade total. Isso é bem difícil da gente conseguir. Justamente porque a educação ambiental ela não atinge todo mundo. Infelizmente, a conscientização ambiental ela não atinge todo mundo. E isso traz alguns problemas aí pra gente. Então, a ideia é tentar trazer essa ação comunitária aí pra gente. As ações globais, então essas ações aqui elas já são um pouco maiores e elas vão estar administrando tudo que vai estar acontecendo com a nossa população. Em o primeiro deles, limitar o crescimento populacional. Quanto mais gente, mais lixo, mais recursos sendo explorado e por aí vai. Então a limitação do crescimento da população é algo que já deveria estar acontecendo. Alguns países já têm políticas voltadas a isso, mas isso não é algo para todo mundo aí não, infelizmente. A garantia de alimentação em longo prazo, então isso é legal. Então, se a gente acha uma maneira de produção de alimentos, sem estar comprometendo aí, é algo bem interessante para a gente ver. Então, isso é uma ação global, não seria um produtor, alguém da agricultura familiar, não. A gente está falando aí de uma produção de longa escala, de grande escala, né? Vamos ver mais uma, a diminuição do consumo de energia, ou talvez a substituição dessa energia por uma outra forma. Então, sei lá, eu troco a energia gerada pela hidrelétrica e vou para uma outra forma alternativa, que a gente chama de energia limpa. Então, energia que não depende da utilização de recursos naturais, que necessariamente não vão poluir, que não vão utilizar de recursos e por aí vai. Então, facilita bastante essas ações. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. A questão da educação ambiental, ela traz esse conceito aqui para a gente, olha, conscientização ambiental.
isso é algo bem difícil de acontecer, é algo bem complicadinho de ocorrer, infelizmente. A conscientização ambiental, ela precisa mudar completamente a forma de um povo agir, a forma de um povo se comportar. Isso é tão difícil, é tão complicado mudar rotinas, mudar pensamentos, desconstruir toda a construção social de uma população. Então isso é algo difícil, isso é algo que realmente não é algo simples, mas está aqui até hoje, funciona sim. Existem pessoas e grupos de pessoas resistentes à conscientização, mas ela tem uma importância muito grande para a educação ambiental. Somente a partir dela que a gente pode ter uma esperança maior para essas questões ambientais que a gente está vivendo e que a gente ainda pode viver. Todas essas mudanças, todas essas alterações, elas trazem alguns problemas. Então, essa conta vai ser cobrada em algum momento. Essa grande exploração, ela vai chegar um boleto aí para a gente pagar. E esse boleto seria os próprios impactos ambientais. Então, as mudanças que a nossa forma de explorar, a nossa forma de produzir, acaba trazendo. Então, a gente vê aí que os impactos, de uma forma geral, independente de onde, solo, atmosfera, água, eles cobram da gente num preço muito alto, que é a questão da desestruturação dos ecossistemas. O que é essa desestruturação de um ecossistema? Um ecossistema funciona bem porque ele tem fatores climáticos, fatores bióticos e abióticos funcionando muito bem. Um aumento de temperatura é um desequilíbrio. Isso é aquecimento global, isso vai influenciar diretamente a gente. As populações não conseguem sobreviver tão bem, elas não têm seus processos de resistência tão bem. Se for uma população que interfere na gente diretamente, opa, mais problema aí pra gente. Então a gente percebe que esses impactos eles vão acontecer. Temos aula só de impactos ainda. Então eu vou alterar as condições que o ambiente apresenta de uma forma natural, então o equilíbrio do ecossistema. Se eu quebro esse equilíbrio ambiental, as consequências que podem causar é algo que a gente não vai conseguir entender. Por exemplo, a gente viu lá de bioacumulação e biomagnificação. Então, o que poderia iniciar esse processo? Um descarte de efluente de alguma empresa. Então, ela descarta na água, apresentando vários contaminantes, e isso chega na gente através da biomagnificação com uma carga, uma bomba de contaminantes aí presentes. Então já dá para imaginar que não é algo tão bom aí não. Na verdade, não é algo nada bom aí para gente. Os impactos ambientais, eu acho que na próxima explica melhor, sim. Os impactos ambientais, eles nem sempre são coisas ruins. Eu posso ter impactos ambientais que são atuações boas necessariamente. Só que quando são naturais, quando ocorrem de uma forma natural. Por exemplo, a formação de clareiras naturais dentro de mata. O que é clareira? Um local onde eu não tenho árvores. Então isso acontece. Por exemplo, descarga elétrica, raios que caem sobre árvores e derrubam essas árvores. Essas árvores caem, quebrando todas as árvores menores. O que acontece? Limpa aquela área, quebra todo mundo, gera uma clareira. Isso traz uma mudança no ambiente que induz as populações. Então isso é um impacto ambiental, mas é algo que ocorre naturalmente. Agora a gente vai lá e desmata, sei lá, uma área gigantesca. Isso é um impacto ambiental totalmente negativo. Então existem muitas formas de impacto. Aqui a gente tem alguns exemplos aqui, exemplos não, categorias de impacto de acordo com a forma que ele aconteceu. Os diretos e indiretos, então aquele impacto, por exemplo, eu tenho o processo de assoreamento, então entra muita terra necessariamente para dentro do rio. Então o que acontece? O corpo do rio diminui, justamente porque o fundo dele está cheio de terra, porque veio pela enxurrada, pela erosão, veio e levou toda essa terra para o corpo d'água. Então a diminuição do corpo do rio é um impacto direto. Qual que é o impacto indireto? Se vai diminuir o corpo do rio, quer dizer que eu vou ter uma disponibilidade menor de água. Indiretamente, vou influenciar as populações que dependem dessa água. Então, os impactos nem sempre acontecem no local. Talvez eles acontecem em uma outra área. Talvez a mudança do nível desse rio, ela impede a passagem dessa água para uma outra área mais abaixo que as populações dependem da água. Então, o impacto acaba sendo mais indireto. Os impactos são temporários, permanentes ou cíclicos, então se é algo que vai ser rápido, ou algo que vai permanecer naquela área por muito tempo,
ou se vai ciclar em determinadas épocas do ano, esse impacto vai acontecer. Os imediatos, médio e longo prazo, então aquele impacto, aquela mudança que chega, aquele poluente que chega, mas diretamente ele não causa nada. Então, uma garrafa PET, diretamente ela não faz nada, mas pós os seus eventos de decomposição, de liberação de componentes, isso pode ser um prejuízo. Os impactos que a gente consegue reverter e os que não dá para reverter. Os reversíveis, chega um poluente, a gente consegue retirar. O irreversível, chega um poluente, a gente não consegue tirar. A gente não consegue retirar esses contaminantes daí. Então a gente percebe que existem várias formas de impactos que podem acontecer, certinho? Até a próxima aula.